amada, seja bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal. Agora, eu queria que você me dissesse algo aqui nos comentários. Como você sabe que Deus está falando com você? Você já ouviu Deus falar com você? Você deseja saber se Deus está falando com você? Esse é um tema que muitas vezes nós, como mulheres cristãs, temos uma certa dúvida no nosso coração, um desejo de entender mais. Como saber se Deus está falando comigo? Como saber se isso é realmente Deus que está falando ou é uma impressão do meu coração ou é algo que alguém falou para mim dizendo que era Deus e não é? É isso que eu quero conversar com você no vídeo de hoje. Amada, nós como mulheres cristãs temos certeza que o Senhor fala conosco. E o Senhor fala conosco de diversas maneiras. Não existe um padrão. Eu não tenho como chegar aqui para você e dizer que Deus vai falar com você de forma audível, só de forma audível. Ou que Deus vai falar com você desse ou desse jeito. Porque o Senhor vai se comunicar conosco da maneira que Ele sabe que nós teremos mais facilidade, digamos assim, de entendê-lo, de ouvi-lo. Mas o que eu quero trazer para você no vídeo de hoje é que existem algumas questões que devemos levar em conta para saber se é realmente Deus que está falando conosco. Temos que ter esse cuidado, esse discernimento espiritual para não sermos enganadas com as vozes da nossa própria mente, da nossa própria cabeça. A gente tem um pensamento e fala, não, Deus está falando comigo e eu vou fazer isso, mas na verdade era o fruto do teu próprio desejo, da tua própria vontade. Ou quando alguém chega para você e diz que está falando em nome de Deus e você tem que analisar aquilo ali, se realmente está vindo da parte do Senhor. Então esse é o ponto do nosso vídeo de hoje. A primeira coisa para você ter certeza se é Deus que está falando com você é que Deus jamais vai contrariar a própria palavra. Quando Deus fala conosco, a nossa régua de aferição é a própria palavra do Senhor. Deus jamais vai te falar algo que vá contrário ao que Ele já falou, já ensinou nas Escrituras. Pega teu caderno, anota aí cada um desses pontos, porque eles são muito importantes. Primeiro ponto para você saber se essa voz que você está ouvindo, se Deus está falando com você, é você observar as Escrituras. Outra maneira que Deus fala conosco é nos convidando à oração. Eu não sei se você já sentiu um desejo, um chamado para orar, às vezes em momentos inesperados do dia, às vezes na madrugada. Quando sentimos esse despertar em oração, é certo que o Senhor está nos chamando para uma conversa com Ele. Quando somos despertadas para orar, e eu não falo despertar só no sentido de estar dormindo, mas você está fazendo alguma coisa no seu dia e você sente aquele desejo de conversar com Deus, é o Senhor chamando para conversar com você. Então, esse chamado de oração é o Senhor falando com você. Outra coisa que nós entendemos como o Senhor falando conosco é quando um trecho das Escrituras se repete no nosso coração com uma certa constância. Você lembra de um versículo específico, esse versículo ele fica na tua mente. Tem uma situação específica em minha vida que sempre que eu lembro dela, uma situação do meu viver diário, sempre que eu penso nessa situação, o Senhor traz um versículo bíblico, o mesmo versículo, há anos. Tem uma situação que eu coloco diante do Senhor e toda vez que eu lembro dessa situação, que eu quero tomar uma decisão ou que eu estou me sentindo um pouco aflita em relação a isso, esse mesmo versículo me volta à mente. Então é Deus falando comigo, é reafirmando uma palavra que Ele liberou sobre mim em relação a essa questão. Então o Senhor vai falar com você muitas vezes, te trazendo um mesmo versículo ao coração. Outra forma que Deus pode estar falando com você é nas situações simples do teu dia a dia. No teu ordinário, às vezes você vai receber uma direção de Deus, uma ministração ao teu coração, enquanto você está coando café, enquanto você está lavando sua louça, enquanto você está dando um passeio. Deus fala com você nas situações do dia a dia. Ele pode ministrar para o teu coração nas situações mais inesperadas, se o teu coração estiver sintonizado com Ele. Sempre lembrando que esse falar de Deus vai sempre passar pelo primeiro ponto. Não contradiz a palavra.
Tudo que Deus ministra ao nosso coração é compatível com sua palavra. Então, às vezes você está no shopping, vê uma determinada situação e Deus usa aquela situação para ilustrar algo que Ele quer falar ao teu coração. No trânsito, como eu falei, nos afazeres diários, o Senhor fala conosco no nosso ordinário. E outro ponto bem interessante, quando queremos saber se Deus está falando conosco, é a sensação de paz. Eu recebi há muito tempo atrás, isso tem mais de 15 anos, uma pessoa que veio até mim dizendo que estava falando uma palavra que Deus tinha dado a ela para mim. Uma profecia, digamos assim. E quando essa pessoa falou isso para mim, eu fui acometida de muita angústia, de um sentimento muito ruim. E eu cheguei em casa com esse sentimento, essa aflição no meu espírito. E eu fui conversar com meu esposo. Eu falei, olha, tal pessoa falou comigo assim, disse que era Deus que estava falando comigo e tal e tal. E eu tô muito angustiada, eu tô muito sem paz. E meu esposo falou, não foi de Deus. Não foi de Deus. Quando Deus fala, Deus traz paz. Ele até mencionou um versículo, eu vou procurar para você e vou colocar ele aqui na legenda, que eu não vou me lembrar agora, quando fala que a gente tem que... eu não sei se é provar a profecia, você vai ver a referência aqui que eu vou deixar para você. Mas ele quis dizer para mim assim, que não é porque uma pessoa chegou dizendo que está falando em nome de Deus e que aquilo que ela está falando foi Deus que mandou falar para você, que é Deus que está falando. Porque quando Deus fala, não contradiz a palavra e traz paz. E aquilo que aquela irmã falou nem tinha base na palavra e não me trouxe paz. Eu era convertida há pouco tempo, e isso me causou essa confusão. Hoje em dia, eu já tenho mais maturidade espiritual para quando alguém vem falar para mim dizendo que está falando em nome do Senhor, eu não acolho aquilo rapidamente, imediatamente como algo de Deus. Veja bem, eu não estou descrendo as profecias, não é isso? É que a gente precisa provar as profecias para saber se aquilo está vindo de Deus ou não. A própria Bíblia mostra exemplos de profetas que foram comprados para falsas profecias. Então precisamos ter esse cuidado. E não só falando dessa questão de profecia de outras pessoas, nós também temos que cuidar com as impressões internas que temos, porque pode ser algo do nosso próprio coração e pode ser alguma coisa inflamada por dardos do maligno. Então, para que saibamos e tenhamos convicção de que o que Deus está falando é Deus que está falando, nós vamos observar esses passos e com certeza o nosso coração vai cada vez mais se alinhando e o próprio Espírito Santo que habita em nós vai testificando. Esse vídeo ajudou você? Você já ouviu Deus falar com você? Conta a tua experiência aqui, dá um mini testemunho aqui nos comentários, ou sobre como Deus já falou com você, ou sobre como alguém falou com você em nome de Deus e não era Deus falando, porque eu tenho certeza que o teu testemunho vai acrescentar na minha vida e na vida das meninas que vão estar lendo esses comentários. Não esqueça de avaliar o vídeo antes de ir embora. Se você está assistindo na sua TV, pega depois o teu celular e avalia o vídeo, porque isso é importante para o nosso canal. O YouTube entende que vídeos bem avaliados devem ser divulgados. Se você assiste na sua TV e não tem como você avaliar o vídeo, pega o celular e faz essa avaliação. E claro, compartilha nas suas redes sociais, no grupo de mulher da sua igreja, leva a palavra do Senhor para muita gente através de um simples compartilhar de um vídeo, porque isso com certeza é você semeando na vida de alguém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que a paz do Senhor esteja no seu coração e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!